Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Um dos grandes problemas do JavaScript é a sua falta de tipos, o que acarreta em problemas na utilização de dados que não existem, manipulação de variáveis com o tipo errado e por aí vai. Para resolver isso, o TypeScript adiciona a tipagem estática ao JavaScript, permitindo a validação dos tipos de dados antes da execução do código. Na aula de hoje aprenderemos a instalar o TypeScript no Windows e no Linux, bem como configurar a IDE VS Code para TypeScript front-end, back-end e desktop. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com a instalação do TypeScript no Windows. Para isso, a primeira coisa a fazer é instalar o Node.js, assim como a gente fez para o JavaScript. Então vamos abrir o navegador. Vamos procurar por Node.js Download. É o primeiro site aqui, vou deixar o link na descrição. Faz aqui clicar em Download e vamos baixar o .msi. Aqui o Edge já terminou o download, mas ele fica fazendo uma verificação por vírus, isso demora um pouquinho. É necessário aguardar isso, porque senão o arquivo não é liberado. Vamos aguardar então. Muito bem, terminou. Aí vamos abrir a pasta de downloads. Fechar o navegador e vamos instalar o Node.js. Iniciar a instalação, próximo, aceitar os termos, próximo, pasta padrão tá bom, próximo, aqui as opções padrão tá ok, próximo, aqui não precisa marcar, e as opções padrão já são suficientes, próximo, instalar. Ele vai perguntar se deseja fazer alterações no seu dispositivo, vamos marcar que sim. Esse processo vai demorar um pouquinho conforme a velocidade do seu computador. Vamos aguardar. Muito bem, encerrado. Aí vamos finalizar aqui, fechar aqui. E aí agora a primeira para instalar o TypeScript utilizando o Node.js, a gente precisa abrir o prompt comando como administrador. Executar como administrador, que deseja autorizar, vamos autorizar, sim. Aí a primeira coisa é verificar se o Node foi instalado com sucesso, então Node --version está instalado e vamos instalar utilizando o gestor de pacotes do Node.js, o npm, instalar o TypeScript, npm install globalmente no sistema, no caso, né? TypeScript, que é o transpilador TypeScript, e o tsx, que é o executor de TypeScript. Vamos aguardar a instalação. Muito bem, instalou, vamos sair aqui. E aí vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho para criar o nosso Olá Mundo para testar o nosso TypeScript. Perdão, não era um documento, era uma pasta. Nova pasta TypeScript. Vamos criar um novo arquivo aqui, novo arquivo de texto. Vamos chamar de index. Aqui por padrão o Windows oculta as extensões para os arquivos conhecidos. Vamos mudar isso clicando nos três pontinhos, opções, modo de exibição e desmarcar a opção ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Então, ok. Aí vamos mudar o index.txt para index.ts de TypeScript. Sim. Vamos abrir no bloco de notas.
e vamos fazer o nosso Olá Mundo em TypeScript. É basicamente o Olá Mundo do JavaScript, mas para que a gente use efetivamente o que o TypeScript quer nos oferecer, vamos declarar uma variável aqui. Uma variável chamada Hello World, do tipo string. Ela vai ter o valor Olá Mundo TypeScript. Ponto e vírgula. Vamos fazer um console.log Hello World. E vírgula. Vamos salvar aqui, minimizar. Agora sim vamos abrir o prompt de comando. Aqui eu estou na pasta do meu usuário, vamos entrar no desktop. Vamos entrar na pasta TypeScript que a gente colocou aqui. Aí está nosso index.js. E daí temos a primeira forma é executar diretamente o TypeScript. Então tsx index.ts, que ele já vai executar diretamente, tá ali, Olá Mundo TypeScript. Ou a gente pode transpilar através do tsc TypeScript Compiler index.ts. Aí ele vai transpilar esse arquivo para um JavaScript. Aí se a gente dá um dir aqui, nós temos o index.js. Aí se a gente vier aqui e abrir ele com o bloco de notas, vai ver que ele criou, basicamente a partir desse arquivo TypeScript, ele criou um arquivo JavaScript, aqui no caso sem tipos, né? E aí podemos executar, vou dar um dir aqui novamente, podemos executar esse arquivo JavaScript da mesma forma que a gente executou qualquer arquivo JavaScript, com um node index.js, e ele executa da mesma forma. E com isso, damos por encerrada a instalação do TypeScript no Windows. Dando continuidade à nossa aula, passamos agora à instalação do TypeScript no Linux. Aqui nós estamos utilizando uma distribuição Linux muito famosa, que é o Ubuntu, baseada em Debian. Os passos aqui apresentados podem ser replicados em qualquer distribuição baseada em Debian, assim como o Ubuntu, e até outras distribuições bastante que se adaptem a gestor de pacotes. Vamos começar então abrindo o terminal. E a primeira coisa que tem que ser feita é instalar o Node.js, assim como no Windows. Então vamos lá, sudo. Mas antes disso a gente precisa atualizar o gestor de pacotes apt do Ubuntu. Sudo apt update, senha do administrador. Muito bem. Aí para instalar o Node, a gente precisa instalar o Node.js e o gestor de pacotes npm. Então para isso a gente sudo apt install Node.js npm, que vai baixar 268 megabytes. Vamos marcar aqui sim e vamos aguardar o download. Esse processo pode demorar um pouquinho, dependendo da velocidade da sua internet e também da velocidade do seu computador para a instalação. Vamos aguardar. Muito bem, instalado. E aí vamos criar um arquivo. Aliás, primeiramente vamos ver aqui se o Node foi instalado. Node -version. Está instalado, muito bem. E assim o npm também. npm -version. Instalado também. Aí vamos instalar o transpilador e o executor do TypeScript. Então sudo
npm install global, dois ifs, global TypeScript, que é o transpilador, e o tsx, que é o executor. O processo demora um pouquinho conforme a internet e o seu computador também. Instalado. Muito bem, então vamos criar um arquivo index.typescript. Vamos editá-lo, então, index. Aí vamos fazer um olá mundo. É basicamente o olá mundo do JavaScript, mas vamos colocar uma variável, porque é TypeScript. Hello world. Do tipo string. Olá mundo TypeScript. Vírgula, console.log hello world. Sair e fechar. E para rodar eu posso executar tsx, o nome do arquivo, que ele já vai transpilar e executar. Ou então eu posso transpilar para JavaScript através do tsc index.ts. Aí ele vai criar um arquivo JavaScript a partir do nosso arquivo .typescript. Vou dar um ls aqui, tá ali, ó, nosso arquivo JavaScript. E a gente pode executar com node index.js e executa da mesma forma. E com isso, damos por encerrado a instalação do TypeScript no Ubuntu Linux. Mas é claro que para editar os seus arquivos TypeScript, você não vai usar o bloco de notas, isso seria uma tremenda loucura. Você vai utilizar uma IDE, que são softwares que facilitam a vida do programador com ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Uma das mais famosas e utilizadas hoje em dia é o VS Code. Vamos aprender a configurá-lo para TypeScript? A seguir, então, vamos passar agora a configuração do TypeScript para front-end. Os passos aqui partem do pressuposto que você já instalou o VS Code no seu computador. Vou deixar um link no card na descrição sobre como fazer isso. E também os passos aqui serão feitos no Windows, mas são exatamente os mesmos passos para configurar o VS Code no Linux. Vamos iniciar então abrindo o VS Code. Muito bem, aqui podemos vir aqui em Open Folder, ou então File, Open Folder. Vamos criar uma pasta na área de trabalho. Chamar HTML TypeScript. Selecionar a pasta. Aí pergunta se eu confio nos autores. Sim, eu confio, fui eu que criei essa pasta. Aí vamos criar aqui um index.html. Aí vamos digitar o nosso HTML aqui, um HTML, um head, cabeçalho. Aqui vamos definir o title, né, o título da página. Title, olá mundo em HTML. E o body, o corpo, né? Vamos colocar olá mundo em HTML. Muito bem. E aí, para a gente executar essa página aqui, embora isso não seja um tutorial de HTML, basicamente você vem aqui em Run, Add Configuration, aí você tem a opção de qual navegador você quer fazer. Aqui no caso eu tenho só o Edge instalado, não tenho o Chrome. Os que usam o Firefox podem utilizar instalando uma extensão chamada Firefox Debugger. Essa instalação aqui, essa versão, essa
extensão aqui. Firefox. Aqui não sei porque não está carregando, mas é essa extensão aqui, a primeira, Debugger for Firefox. Muito bem. Mas aqui, como eu tenho só o Edge instalado, então vem Run Add Configuration, vou colocar Edge aqui, ele vai criar uma configuração padrão, vamos salvar aqui, e aí podemos rodar aqui Run Without Debugging. Ele vai abrir uma página aqui com o nosso HTML simples, que tem o título e o HTML Olá Mundo. Muito bem. Aí podemos fechar aqui, ele fecha o navegador. Só que aqui não é um tutorial de HTML, é de TypeScript. Então vamos lá, vamos criar o arquivo index.ts. Aí aqui vamos digitar o nosso Olá Mundo em TypeScript. Let uma variável chamada Hello World, o tipo string. Vamos colocar o valor dela Olá Mundo TypeScript. Ponto e vírgula. Aí vamos mostrar isso no console. Perceba aqui que a ideia já vai completando para mim, o que facilita. Vamos botar a variável Hello World, muito bem, ponto e vírgula. Aí vamos gerar um alerta com essa mesma string, alerta Hello World. Vamos setar o HTML, document.inner, document element. .inner HTML igual a Hello World. Vou configurar o Hello World com a string Hello World como o HTML. Document.title igual a Hello World. Vou configurar a string também como título da página. Vamos salvar aqui. Aí aqui só tem que fazer uma alteração no HTML e colocar o script. Então, script. Aqui eu tenho que colocar o source do script. No caso, qual que é o fonte, né? Source igual a index. Aqui ele vai sugerir TS, mas aqui na verdade é JS, porque nós vamos transpilar esse código aqui. E aí vemos aqui no arquivo TS e temos que configurar a configuração no tsconfig. Aí vemos aqui em View Command Palette, ou então apertar a tecla F1 e vamos procurar por tsconfig. TypeScript Go to Project Configuration. Aí vai abrir uma opção aqui. Se eu desejo configurar o tsconfig, vou clicar aqui, ele vai abrir a configuração. Aí essa configuração padrão é o suficiente. Mas vamos tirar só o que é necessário, que é esse source map que vai mapear entre o TypeScript e o JS. Muito bem. Aí voltamos aqui para o nosso arquivo TypeScript. E vamos colocar terminal configure tasks. Aí vamos selecionar tsc watch. Vai criar um arquivo para poder inspecionar o TSC e transformar em JavaScript. Vamos salvar aqui. E aí agora só falta uma coisa para a gente modificar, é que a gente vai ter que pegar essa task aqui que a gente acabou de criar e colocar ela como pré-requisito dessa task de execução aqui de launch. Então a gente bota aqui pré-launch task, a gente bota a task que a gente criou. tsc watch tsconfig. Vamos salvar aqui. Voltar aqui no HTML e vamos em Run Without Debugging, ou então Ctrl F5. Percebe aqui que ele já está executando a nossa task, tsc, para transpilar o nosso arquivo. Aqui ele está dando um erro, ele já até abriu, mas deu um erro aqui que está dizendo aqui, vamos abrir aqui. A execução de scripts foi desabilitada nesse sistema. Isso por padrão acontece no Windows, é preciso liberar a execução de scripts não assinados ou assinados remotamente. Aqui faltou dizer que esse procedimento só é necessário no Windows. Vamos fechar aqui o VS Code
E vamos abrir o PowerShell para liberar essa opção aqui, executar ele como administrador. Sim, deseja executar como administrador. E para liberar a execução de scripts assinados remotamente, a opção é set execution policy, configurar a política de execução remote signed, para assinados remotamente. Deixa eu ver se eu digitei certo. Muito bem, a política de execução ajuda a proteger. Aqui está dizendo se eu desejo colocar, eu vou colocar a opção A de sim para todos. Muito bem, e posso sair aqui e posso abrir o VS Code novamente. Muito bem, aqui vamos abrir o nosso HTML e apertar Ctrl F5 novamente. Vamos ver se agora vai funcionar. Está executando a nossa task de TSC. Aqui ele está executando a task. Agora está iniciando em compilação em Watch Mode. E vai abrir o nosso navegador aqui. Aí perceba que ele emitiu o alerta. Olá mundo TypeScript. Ok. E perceba que ele mudou o HTML, o body no caso e o title, né? Da mesma forma podemos fechar aqui, podemos executar passo a passo colocando breakpoints aqui. Vamos aqui no JavaScript, eu vou colocar um breakpoint aqui e agora sim run start debugging ou então apertar F5. A segunda execução é um pouco mais rápida, ele parou aqui no breakpoint. Vamos botar aqui para o lado. Aí aqui ele está esperando carregar, aqui eu declarei a variável. Aqui tem a minha variável aqui, olá mundo TypeScript, a variável hello world. Aqui tem todas as variáveis globais. Aqui nós vamos jogar ela para o console, vai aparecer aqui, ó, olá mundo TypeScript. Aqui ele vai gerar um alerta. Aqui está o alerta aqui, olá mundo TypeScript. Aqui ele vai setar o HTML da página. Muito bem, olá mundo TypeScript. E aqui ele vai setar o title que está index.html e vai mudar ali. Mudou aqui. E podemos encerrar aqui. E com isso, damos por encerrada a configuração do TypeScript, do VS Code para TypeScript Front-End. E para concluir, passamos agora à configuração do VS Code para TypeScript Back-End e Desktop. Os passos aqui executados serão feitos no Windows, mas são exatamente os mesmos passos no Linux. E também os passos aqui parte do pressuposto que você já instalou o VS Code na sua máquina. Vou deixar um link no card e na descrição sobre como fazer isso. Muito bem, vamos iniciar abrindo o VS Code. Aí vamos aqui em File, ou aqui Open Folder, ou então File, Open Folder. Vamos criar uma pasta na área de trabalho, vamos chamá-la de TypeScript. Selecionar a pasta. Muito bem. Aí vamos criar aqui um novo arquivo. Vamos chamá-lo de index.ts. Aí vamos digitar o nosso olá mundo em TypeScript. Hello world. Do tipo string. Olá mundo TypeScript ponto e vírgula console. Sabe que a ideia já vai completando para mim, o que é muito útil, essa é a utilidade de utilizar uma ideia. Hello world ponto e vírgula. Muito bem.
E aí, para executar isso aqui, a gente vai precisar de algumas configurações. A primeira configuração a ser feita é o tsconfig. Então, vemos aqui em View Command Palette, ou então apertar F1, digitar tsconfig. Essa TypeScript Go to Project Configuration. Vai aparecer uma opção aqui, se eu desejo abrir, configurar o tsconfig. Vou clicar aqui para que eu quero configurar. Aí todas as opções aqui não são absolutamente necessárias. A única que é necessária é a Source Map, que vai mapear entre o TypeScript e o JavaScript para nós automaticamente. Muito bem. Da mesma forma, vemos aqui dentro do TypeScript, vamos clicar em Terminal Configure Tasks. Aí vamos selecionar a opção TSC Build, que vai ser a opção que vai transpilar o nosso código para JavaScript. As opções padrão são suficientes. Muito bem. Voltar aqui para o nosso index.ts e aí sim vamos criar um Run Add Configuration. Vamos selecionar Node.js. Aí essas opções aqui são suficientes. Só vai faltar a gente adicionar a task que a gente criou anteriormente como necessária. Então, Pre-Launch Task TSC Build. Muito bem, vamos voltar aqui e agora sim vamos em Run Without Debugging e ele vai executar o nosso código. Ele vai transpilar aqui usando tsconfig. Aqui ele vai dizer que por padrão vai ter um erro, né? Que a execução de scripts foi desabilitada nesse sistema. É necessário que a gente libere isso. Aqui faltou dizer que esse procedimento só é necessário no Windows. Vamos fechar o VS Code aqui através de um comando no PowerShell. Vamos abrir o PowerShell. Por padrão, é necessário que os scripts estejam assinados localmente, mas podemos fazer que eles sejam assinados externamente. Vamos abrir o PowerShell como administrador. Eu não tenho certeza se eu abrir como administrador. PowerShell, executar como administrador. Aí vai perguntar se eu quero executar como administrador. Sim. Muito bem, agora sim. Eu não tinha aberto realmente como administrador. Aí para executar isso precisa estar como administrador. O comando daí é set execution policy remote signed. Ele vai permitir a política de execução para assinados remotamente. Enter. Aí vai perguntar pela alteração, vou dizer que sim para todos, é a opção A. Aí vamos sair e vamos abrir novamente o VS Code. Ele vai abrir o último projeto aberto, que nós estávamos trabalhando mesmo. Aqui vamos em Run. Espera que ele está carregando ainda. Vamos aqui em Run. Run Without Debugging. Vamos ver se agora vai funcionar. Está executando a nossa Pre-Launch Task, que vai transpilar com o TSC. Aqui está dizendo que está demorando um pouco mais que o normal. Vamos aguardar. A primeira execução demora um pouquinho mais. E aqui está o nosso Olá Mundo. Muito bem, se a gente quiser executar passo a passo, podemos colocar um breakpoint aqui. Vamos em Run, Start Debugging ou então apertar a tecla F5. A segunda execução deve ser um pouco mais rápida. Está transpilando para nós. E vai parar no breakpoint aqui, se tudo der certo. Parou no breakpoint. Apertar o F10. Aqui tem a nossa variável Hello World aqui. Vamos lá, montar TypeScript.
E se a gente vem aqui em Debug Console, se eu apertar F para dar um passo aqui, ele vai escrever Olá Mundo TypeScript. E com isso, damos por encerrada a configuração do VS Code para TypeScript, Back-end e Desktop. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!